Um certo cartaz deverá ter 600 centímetros quadrados para a mensagem impressa. Deve ter 7,5 centímetros de margem no topo e na base e uma margem de 5 centímetros em cada lado. Determine as dimensões totais do cartaz para que a quantidade de papel usada seja mínima. Bom, primeiro você tem que esquematizar usando um desenho essa situação apresentada. Então, eu já tenho aqui o desenho pronto. Tá? Ó, a gente tem esse amarelo, que é a folha de papel, vai ter uma mensagem dentro dessa folha. Aí ele falou que a gente tem que ter 7,5 de margem no topo e na base e 5 dos lados. Tá? E aqui eu resolvi chamar de X o tamanho do texto, tá? A parte da mensagem impressa. Então, a mensagem impressa vai ter aqui Y nessa altura e aqui vai ter X. Muito bem. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer determinar as dimensões totais do cartaz para que a quantidade de papel seja mínima. Ou seja, quantidade de papel mínima é a área do papel. Então, a gente vai ter que escrever uma função para representar a área desse papel, a área total do papel, e essa função vai ter que ser minimizada. Bom, se a gente tem a mensagem impressa como sendo x, toda esta folha, ela mede o quê? Vai medir esse espaço de x mais esse 5 aqui, mais esse 5 aqui. Então, vai ser x mais 5 mais 5, x mais 10. E esta altura total vai ser de quanto? Então, a mensagem aqui tem y, aí a gente tem mais 7,5 no topo, mais 7,5 na base. 7,5 mais 7,5 dá 15, mais esse y. Então, vamos por aqui, y mais 15. Então, a área total do papel vai ser a área de um retângulo, de base x mais 10 e de altura y mais 15. Tá? É isso que a gente vai ter que, no caso, minimizar, essa área que a gente vai minimizar. Só que, para minimizar isso daqui, eu vou ter que derivar. Para conseguir derivar isso daqui, eu preciso transformar esse x em y ou transformar esse y em x, para ficar com uma única variável. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso a partir desta informação aqui, ó, que a mensagem impressa tem que ocupar 600 centímetros quadrados. Qual que é a área da mensagem impressa aqui no desenho? Seria x, né, esse x aqui, vezes esse y, que é essa altura. Ou seja, x vezes y é a área da mensagem impressa, que tem que ser igual a 600. Tá ok? E aí você pode isolar ou x ou y. Então, vamos isolar aqui, por exemplo, o y. O y vai ser 600 sobre x. E aí eu posso substituir nessa função. Então, vamos lá. A nossa função área vai ser x mais 10, que multiplica o y, que no caso vai ser isso aqui, ó. Deixa eu aumentar o parênteses aqui. 600 sobre x mais 15. Então, isso aqui vai ser igual, vamos fazer a distributiva? Ó. X vezes 600 sobre x, o x de cima corta com o x de baixo e sobra 600. X com 15, então mais 15x. 10 vezes essa fração, então 10 vezes 600 dá 6.000 sobre x. E 10 vezes 15, que dá 150. Então, a gente pode até melhorar um pouquinho escrevendo assim, ó, 600 mais os 150 dá 750, mais 15x, mais 6.000 sobre x. Essa é a função que a gente quer minimizar. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou derivar essa função. Derivada de uma constante é zero, derivada de 15x dá 15, e a derivada de 6.000 sobre x, eu vou fazer direto. Tá? No caso, você vai derivar isso daqui pegando esse x, passando para cima, vai ficar x a menos 1. Você vai tombar o menos 1 multiplicando 6.000 e vai subtrair 1 do expoente. Então, vai ficar menos 6.000 x ao quadrado. Desculpa, menos 6.000 x elevado a menos 2. Esse menos 2 eu passo para baixo como x ao quadrado. Agora, a gente vai estudar o sinal dessa função α'. Então, a gente vai pegar a função α', igualar a zero e resolver.
Então, para fazer isso, eu vou passar esse 15 para o lado de lá, ou passar esse 6.000 aqui para o outro lado. Então, pode deixar assim, ó, só para ficar positivo. Então, 6.000 sobre x ao quadrado. Multiplica em cruz. Pega esse 15, joga para o outro lado dividindo. Então, 6.000 dividido por 15 dá 400. X vai ser mais ou menos a raiz de 400, que dá 20. Ok, então vamos estudar agora o sinal. Como que é o gráfico da função? Vamos supor, da função à linha, tá? Vamos supor que você não saiba fazer o gráfico. Então, tá bom. Eu preciso estudar o sinal, mas eu vou fazer o estudo do sinal sem o gráfico, tá? Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui o menos 20, vou marcar aqui o mais 20 e vou marcar aqui no meio o zero, que na verdade o zero, eu não posso atribuir zero nessa função, né, nessa função a linha aqui. Porque se eu colocar um zero aqui, vai ficar 6.000 dividido por zero. Divisão por zero não existe. Aliás, aqui é negativo, tá? Tudo bem. Mas o x e o y são medidas. Então, você concorda comigo que qualquer coisa aqui à esquerda do zero não me interessa? Por quê? Porque eu não posso ter valor nem de x nem de y negativo. Então, nem adianta estudar o sinal desse lado. Vamos estudar o sinal só deste lado aqui. Como que eu estudo o sinal? Eu posso atribuir valores. Por exemplo, eu chuto um número aqui entre 0 e 20. Chuta qualquer número entre 0 e 20. Vou chutar 1. Tá? E vou substituir aqui nessa função a'. Ó, vou pegar aqui, o a' vai ser 15 menos 6.000 dividido por esse 1 que eu chutei ao quadrado. Eu não estou preocupado com o resultado, eu estou preocupado com o sinal do resultado. Tá? Se o número vai dar 1, 2, 1 milhão, não importa. Eu quero saber se dá positivo ou se dá negativo. Então, essa conta aqui vai dar negativa. Então, já vou marcar um sinal de menos aqui. Ó. E vou chutar um valor para cá. Então, qualquer coisa para cá, por exemplo, quer chutar 21, 22, 30, sei lá, vamos chutar 30. Qualquer valor, tá? E vou calcular aqui o a'. Então, vai ficar 15 menos 6.000 sobre 30 ao quadrado. Bom, 30 elevado ao quadrado dá 900. Então, 6.000 dividido por 900, vamos até fazer aqui, vamos pegar a calculadora. Ó. Fazer isso aqui. 6.000 dividido por 30 ao quadrado. Igual. 6,666. 15 menos 6,666, quanto que dá? Dá positivo, certo? Dá positivo, marca o positivo aqui. Beleza. Então, veja o seguinte, eu posso agora fazer um estudo do sinal só dessa parte aqui, ó, onde tem o 20, pertinho do 20. Onde está negativo, indica que a função original, a função a, é decrescente. Onde está positivo, ela é crescente. Então, veja só, decresce e depois cresce. Portanto, esse 20 aqui é um ponto de mínimo. Se é um ponto de mínimo, a gente não queria justamente minimizar a área. Se é um ponto de mínimo, praticamente acabou. Então, a gente já descobriu que para minimizar a quantidade total de papel, o x vai ter que ser igual a 20. A gente está trabalhando aqui tudo com centímetros. Então, está aqui. Ó. Esta é a primeira resposta. Agora, e o y? Está vendo esse verdinho aqui? Vamos voltar lá. O y vai ser 600 dividido pelo x, que a gente viu que vale 20. Então, o y vai ser igual a 30 centímetros. Beleza, calculamos o y. Só que a pergunta, veja que a pergunta está aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui de um laranjinha. Amarelinho, aliás. Determine as dimensões totais do cartaz. As dimensões totais do cartaz vai ser o quê? Vamos começar aqui pela base. A base vai valer quanto? X, que no caso a gente calculou como sendo esse 20, mais 10. Então, a base
A base vale 30 centímetros, tá? Esta é uma resposta. E agora, aqui, ó, esta altura do papel, né? Não seria o 30, que é o y, mais o 15, que é igual a 45? Então, acabou. As dimensões da folha, para essas condições do enunciado, tem que ser essa parte aqui de baixo, 30, e essa altura aqui, 45 centímetros.